boa noite! Estamos dando início a mais um MPcast aqui no mês de agosto. E hoje com uma convidada muito especial, a queridinha da nossa igreja. Seja muito bem-vinda, Luciana. É um presente estar aqui com você, né? É um privilégio, uma honra a gente poder bater esse papo aqui, junto com a igreja assistindo a gente. E é um privilégio, né, de ter esse momento, e num momento tão festivo que nós estamos tendo, né, que é os 15 anos da congregação, nos tornando aí igreja, né? Então, temos muito o que agradecer a Deus. Seja Boa noite, bem-vinda. Lu. Obrigada pelo queridinha. Realmente eu me sinto muito querida, né? Muito amada, uma família que Deus me deu. Né? A Congregação Filadélfia, agora a Igreja Presbiteriana Filadélfia. E obrigada pelo convite, amo história, acho tão importante, né, a gente trazer à memória os feitos do Senhor ao longo dos anos, né, como chegamos até aqui. É bem a tua cara, né? Que é uma carta, né? Que é toda Gosto. cheio de marcas, né? Eu acho Divisor de importante. águas. Isso gera gratidão. É verdade. É gratidão. Quando a gente olha para trás e vê tudo que Deus fez desde o início, faz a gente olhar para hoje com o coração mais grato, né? Os avanços, a gente para de ficar olhando os defeitos, aquilo que a gente gostaria que tivesse, e ver o tanto que nós já avançamos e cremos que muito mais o Senhor fará. Eu creio também. Então, nós queremos dar boa noite a todos que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo nesse momento, né? Vou deixar o recadinho para todos. Nós não vamos estar pegando mensagens pelo WhatsApp agora. Todas as mensagens que já foram Todas as mensagens nós já pegamos durante o dia no WhatsApp, e agora nós vamos focar aqui no YouTube, né? Vamos estar aqui conduzindo essa conversa, esse bate-papo bem gostoso. E, com o decorrer do nosso bate-papo, a gente vai dar uma atenção para aqueles que estão nos assistindo ao vivo no YouTube. Lu, para a gente começar o nosso bate-papo, não tem como a gente não começar pelo começo, né? Sabemos que tu vem aí de uma linhagem, né? Você é mineira. Conta um pouquinho da tua história para a gente. Sou mineira, criada em Ipatinga, Minas Gerais, e na Igreja Metodista Central de Ipatinga, até meus 12 anos de idade. Então, minha base, né, infantil e o início da minha adolescência foi lá com pessoas maravilhosas que me ensinaram o Evangelho, né, viver o Evangelho, foram exemplos na minha vida. Principalmente no cuidado com a igreja, muito amor, muita dedicação, uma igreja muito cuidadosa, muito zelosa, né, com as ovelhas, né, com as crianças, com a EBD. E isso me ensinou muito. Muito o que eu sou hoje tem a ver com esse início, né, onde tudo começou. Com 12 anos eu vim para Tucuruí com os meus pais, aqui não tem, né, essa denominação. Encontrei a Igreja Presbiteriana de Tucuruí, a central, onde fui muito acolhida e aprendi a palavra de Deus, né, de uma forma muito profunda, onde me apaixonei. Me apaixonei, fiquei, não perdi um culto, sempre amei congregar. Desde criança, eu sempre fui sedenta de estudo bíblico, reunião de oração. Eu procurava sempre alguém para me levar, e chegando aqui, eu continuei dessa forma. Logo quando eu cheguei aqui, eu cheguei em março, em julho, teve um congresso da mocidade em Altamira, onde Deus falou de uma forma muito especial ao meu coração. Foi naquele dia 25 de julho. Uau! Consegue lembrar? De 1989. Foi um marco na minha vida. Onde realmente Em um ano. o chamado assim ardente no meu coração. Eu lembro que eu saí na rua, eu queria falar de Jesus para todo mundo. Eu queria pegar as pessoas, que elas sentissem o que eu estava sentindo naquele momento. Imagina. Aquele primeiro amor. Eu já conheci o Evangelho. Em um momento da minha vida, eu abandonei o Senhor. Eu sempre, né, gostei da palavra, gostei de congregar, mas aquela noite foi muito especial. Entendi. Foi um momento que marcou. Né? Foi um divisor de águas ali na Foi tua um fé. divisor de águas, e aonde eu pedi a Deus que nunca mais, inclusive, a palavra foi sobre a igreja em Filadélfia, né, de Apocalipse, sobre o primeiro amor. E eu pedi naquela noite que Deus nunca esfriasse, né, o meu coração. E é algo que eu zelo até hoje, para que todos os dias o Senhor aqueça meu coração. Porque nós temos vivido, né, esses tempos, né, de corações frios, por Pandemia, mais que seja uma promessa. Né, foi um perigo. Eu fiquei Exatamente. muito assustada comigo mesmo, vigilante comigo mesmo.
para que diante da pandemia meu coração jamais se esfriasse. E esse primeiro amor é muito importante e tu mostras pra gente, pelo teu depoimento, que não passa, né? Independente da idade. Não. Nós estamos É porque esse amor se nessa renova em cultura. Deus. É verdade. Aí a gente essa fica assim, busca. não, porque quando eu era jovem que eu era assim, fervorosa. Não, é dia após dia, né? Tem que ser mais hoje, né? Hoje mais fervoroso. Que bom, que bom. E aí, Lu, a gente está aí com esse início, nós estamos aqui na parte 2, tudo começou. Conta pra gente, como foi esse início? Você, como esposa, mulher, empresária já era, já tinha 2 filhos, como foi essa transição de abrir casa? E, meu Deus, meu marido está com cara que vai ser pastor e vai ser evangelista, como foi? Foi um momento muito sublime, Lu, da nossa vida. Digo sublime pelo que a gente vive hoje. No momento, foi interessante, porque eu e Marcela, a gente vivia um casamento tumultuado. Sim. E buscando ao Senhor, né, eu buscando como esposa, orando pelo meu esposo. E o Marcelo sempre gostou de pregar o evangelho, né, sempre se deixou, né, ele gostou de falar de Deus para as pessoas. E eu sempre gostei de ser professora de escola bíblica, todo o tempo, né, gostei de ser. E nós estávamos lá em Minas, numa igreja, e naquela pregação de virada de ano, Deus falou com Marcelo. Nós estávamos ajoelhados, orando, e Deus falou comigo também. Então, quando Deus falou com ele, Deus falou comigo. E quando nós começamos a conversar a respeito, Marcelo falou, Lu, eu estava pensando, ele tem essa frase esfria, Lu, me dá um frio no estômago, o Marcelo fala isso comigo até hoje. Ele faz assim, ele coça a cabeça e fala assim, Lu, eu estava pensando, aí lá vem, Senhor, né? Aí o que vai tirar a paz da Luciana? O que ele está pensando? E aí ele falou para mim, Lu, eu estava pensando a gente abrir a nossa casa. Temos nossos amigos, nessa época a gente já tinha um grupo de amigos muito legais aqui em Tucuruí, como temos até hoje. E a gente sempre estava falando do amor de Deus para essas pessoas, e eles nos cobravam isso. Marcelo, Lu, eu gosto tanto quando vocês falam de Deus para nós, vamos marcar um estudo bíblico. Mas na correria do comércio, a gente não tinha esse tempo. E quando nós voltamos, o Marcelo falou, Lu, esse ano a gente abre. O que você acha? Eu falei, amor, vamos sim, porque Deus também estava me cobrando isso, né? Assim, eu tinha um desejo muito grande de servir ao Senhor. E assim foi, né? Foi desafiador, como eu disse. Porque abri a casa, né? Eu estava sempre envolvida só com o comércio, com os meus filhos. De repente, comecei a receber pessoas na minha casa toda semana. É um compromisso semanal. Então, assim, a gente mesmo em férias, e o nosso compromisso com Deus foi assim, mesmo em férias, mesmo doente, mesmo viajando. Quando não pode, outro vai. A gente abriria a nossa casa. Alguém abriria por nós. A gente entregaria a chave da nossa casa. A nossa casa nunca iria se fechar para esse trabalho. E assim foi. Começaram com... Interessante, Lu, que na primeira noite eu fiz um jantar para mais de 100 pessoas. Não estava, um jantar, Lu, maravilhoso, muito bem preparado. Imagina. Apareceram 7 pessoas. Uau! Foi muito frustrante. Mas foi o momento que Deus nos deu. É verdade. Aquele momento, a gente poderia ter desistido. Isso não é para gente. Mas a gente não desistiu. Com aquelas 7 pessoas, o que a gente pensa? Uma alma vale mais do que 1000. Então, com mais 7, não é? Então, vamos perseverar. E foi perseverando. Essas pessoas foram chamando amigos, foram chamando vizinhos. Nós também convidando os vizinhos da nossa rua. E, aos poucos, Deus foi acrescentando a tal ponto que chegaram 120 pessoas. Uau! Eu cheguei a receber 120 pessoas. Na média de 30 crianças davam lá em casa, de todas as idades. Crianças que não congregavam, crianças que não conheciam o Evangelho. E eu atrás de ajuda, né? Correndo atrás de ajuda. Gente, me ajudem no louvor, alguém me ajuda com as crianças, e todo mundo ocupado, né? E não tinha como alguém me ajudar. Eu falei, Senhor, o Senhor vai levando. Eu sempre em oração. Teve uma noite, Lu, que eu chorei muito, porque eu olhei para aquelas crianças, meu coração doeu. E eu precisava fazer o louvor com o Marcelo, porque ele sempre levava a palavra, e as crianças ali, né? Brincando. Eu falei, Senhor, eu preciso evangelizar essas crianças, falar do teu amor para elas. E eu não conseguia ninguém. E eu lembro que o Marcelo pregando e eu chorando. Fui para o meu quarto, ajoelhei, chorei. Eu falei, Senhor, levanta alguém para cuidar dessas crianças para mim, Senhor. Tem misericórdia, olha para essas crianças, Senhor. E Deus levantou. Olha só que Na outra segunda-feira, Deus tocou meu coração para falar com a Bianca. A Bianca tinha, acho que 10, 11 anos. Por aí. E ela estava no quarto lá, não lembro o que ela estava fazendo, estava em tarefa de escola.
e ia começar o culto. Eu falei, filha, eu preciso de você. Você tem tanto material cristão. Usa esses materiais para falar do amor de Deus para essas crianças. Ai, mãe, será que eu vou dar conta? Eu falei, você dá. Deus vai te capacitar. Porque era isso que eu via, Lu. Eu via todo o tempo Deus me capacitando, capacitando Marcelo, capacitando agora a Bianca. E aí ela assumiu esse compromisso, né, e cuidou daquelas crianças, e era maravilhoso. E com 10 anos já foi mãe na fé de muitos, né? De muitos que hoje estão aqui. Estão aqui Hoje, com a gente, e ela começou verdade. não só a cuidar daquelas crianças, mas ela começou a discipular aquelas crianças. É verdade. Durante a semana, ela convidava um ou outro mais interessado para poder ela falar do amor de Deus na palavra, para que aquela criança ajudasse ela no cutinho, a gente chamava de cutinho infantil, né? Lá no cutinho infantil. E assim veio a RAI, vieram, né, muitas que hoje nos ajudam, que foram discipuladas pessoalmente pela Bianca lá em casa. Né? Isso é muito lindo de se lembrar. E é lindo porque a gente vê que é criança, né? Então, ali, a criança cuidando de outras crianças, a gente fica... Será que pode me traz... Nesse momento que tu falas que tu estava chorando, orando, tu se sentia... que passava na tua cabeça assim, não é o momento, porque eu não estou tendo ajuda, não estou tendo apoio, então melhor a gente frear, a gente Não, devagar. ao contrário, Lu. Essas dificuldades me faziam entender que nós deveríamos perseverar. Entendi. Eu entendia que Deus iria levantar alguém. Todo o tempo. É tanto que o Marcelo às vezes ficava ansioso, ele ficava assim, Lu, o que vai ser? Onde é que isso vai dar? Né? Eu sou empresário, Lu, você é empresário. Olha, já tem mais de 100 pessoas aqui em casa. Eu falei, Deus proverá. Eu sempre falava isso para ele. Falei, amor, no momento certo, Deus proverá. Mas e aí, como é que sempre queria, sabe, olhando lá para frente, eu falei, amor, não vamos olhar tão longe. Vamos fazer o hoje. Deus, ele nunca falhou. Agora, teve um dia que também meu estômago gelou. E foi o dia que ele falou para mim assim, amor, estava pensando. Ah, o que meu você estava Deus. pensando, amor? Estava pensando em levar, já tem muita gente aqui em casa, para churrascaria. Aí eu, tudo bem. Então, na segunda-feira, em vez de ser aqui em casa, você quer fazer lá, eu acho que as pessoas vão estranhar, porque já estão acostumadas aqui em casa. Não, amor, no domingo. Não, no domingo? Como assim? E a escola bíblica, que eu sempre gostei muito, né? Eu sou professora de escola bíblica, como é que vai ser isso? Não, amor, vai ser aqui. Aí a gente vai cuidar das pessoas aqui. Aí mas na escola bíblica, no culto à noite? Amor. Aí eu vi que o negócio era sério, que o negócio estava ficando estreito. Mas, ao mesmo tempo, né, eu orei, eu falei, Senhor, eu coloco nas tuas mãos. E teve dias de dar poucas pessoas, quando foi na churrascaria, eu já repensei. Falei, Senhor, será que essa é a tua vontade? Né? O que isso vai dar? E aí as pessoas foram vindo, foram se convertendo, a tal ponto que a gente já não conseguia mais ficar na churrascaria. E era interessante, porque a gente levava tudo, né? Levava microfone, violão, na época era retroprojetor. Verdade. E as pastas de transparências. Eu comecei no retroprojetor. As transparências. E aí a gente ia para lá e fazia o culto à noite, né? E quando viemos para lá, a gente não fez ainda a escola bíblica. A escola bíblica a gente começou aqui. Eu lembro direitinho, que foi outro momento que gelei também. Fiquei com o estômago assim, gelado, porque chegamos aqui, vai ser aqui, e aqui nós vamos ter a escola bíblica. Uau. Aí eu falei, agora está ficando mais sério, porque nós vamos mexer com a educação da Mas tu igreja. já eras professora na Central, tu já se envolvia? Eu já fui professora de criança, na época, se eu não me engano, ou eu era de adolescentes ou era dos jovens. Eu acho que eu era dos adolescentes na época. E aí aqui eu já assumi com os adultos, né? E me apaixonei. Até então eu nunca tinha ficado com os adultos. E comecei também, durante o meu trabalho, na parte da tarde, eu reuni algumas irmãs que estavam interessadas em me ajudar com as crianças, já com a escola bíblica. Eu chamava elas na minha loja para eu poder ensinar a Bíblia para elas, dar a bagagem. Né? Então, ia assim acho que e Deus te direcionando, né? Quem vai, quem que eu vou ensinar? Quem que eu vou... Senhor, arde no coração. É uma Deus, frase que tu sempre fala. Sempre em oração. Sempre. Deus sempre levantava essas... E sempre foram as pessoas que nos procuraram. Tanto para abrir o trabalho lá em casa, foram as pessoas que nos procuraram, né, sedentas da palavra de Deus, para a escola bíblica serem professoras, para nos ajudar na equipe de louvor.
E aí eu lembro de muito bonitinho, vou citar o nome dela, porque foi a nossa primeira ovelha, né? Sim, Tenho com gratidão a certeza. todas as irmãs que começaram. Não vou citar o nome que eu possa esquecer alguma. Verdade. Mas a Dilaene, ela tem assim ela tem um lugarzinho no meu coração muito especial, porque ela me procurou muito preocupada com as crianças da rua dela. E lá tinha muita. Muitas crianças na frente da casa dela. Lá, ai, Luciana, eu precisava evangelizar essas crianças. E aí eu falei, Dila, o que a gente pode fazer? Ela falou, sábado à tarde, a gente podia fazer alguma coisa para essas crianças. Aí eu pensei, orei, e aí surgiu a Tarde Alegre, que até hoje existe, Verdade. E né? temos frutos. Temos frutos. De adultos Antes já da aqui. pandemia, a gente evangelizava em média 800 crianças por mês, porque nós éramos 23 grupos de Tardes Alegres espalhados nesse Tucuruí. Uau. Espero que volte, né? Que Deus toque no coração de Vai todos sim. para novamente evangelizarem suas crianças. E aí surgiu a Tardes Alegres, depois vieram um chá de mulheres, né? Que é o nosso desejo de cuidar, evangelizar as mulheres através... Qual a mulher que não gosta de se encontrar num sábado à tarde para tomar um chá, tomar um Verdade. cafezinho, E quando né? tem uma conversa boa, Tem né? uma Porque conversa, a gente. um É isso que tu bate-papo. falaste. Quando a gente conhece o amor de Jesus, quando a gente conhece o que ele faz na nossa vida, o milagre que ele faz na nossa família, a gente quer compartilhar e a gente vai compartilhando. E estar junto como o corpo de Cristo é maravilhoso. E aí veio também, aí já os homens já começaram a me cobrar, aí já veio o café dos homens. Cadê nós? A igreja foi tomando corpo, né? A escola bíblica já foi estruturada, né? Daqui a pouco a equipe de louvor, Deus foi levantando pessoas que era outra dor no meu coração também. Porque, Lu, eu sempre deixei o Marcelo muito livre para visitar, evangelizar, e falava para ele, amor, essas coisas do dia a dia da igreja, pode deixar. Né? Deixa que eu e as irmãs, que Deus tem levantado, você não precisa se preocupar com isso. E aí a equipe de louvor era minha oração também, porque já teve domingo assim, de eu chorar. Ai, Senhor, não ficou bonito, não ficou legal. Eu sei que o Senhor aceita, porque o Senhor é bom, não é? Mas nos abençoa com músicos, com pessoas que possam, né, ter um talento para cantar, para tocar. E Deus Que foi sejam levantando. perseverantes, Que né? sejam perseverantes, Constantes. sejam fiéis, né? Essa nossa... E Lu, tu sempre comenta com a gente, sempre quando tu estás no chás ou em algum encontro, principalmente encontro de casais, tu sempre comenta sobre esse divisor de águas na tua vida, como família, né, com casamento. Né? Existe um casamento antes congregação e existe um casamento depois do trabalho da igreja evangelístico. Isso. E a gente vendo hoje, a gente está vendo que a gente vive crises familiares, né? A gente lidar com isso e hoje a gente vê mulheres reclamando, homens reclamando, maridos, né, se sentindo abafados, seguros. Como foi para ti assim, né, ter essa visão, ter essa percepção, esse cuidado, esse zelo, né, de não atrapalhar? O ministério do Marcelo é como a menina dos meus olhos, porque eu tenho outro esposo depois, né, da congregação, e por isso que eu sempre zelei com tanto amor da Filadélfia, porque o Marcelo, ele era antes, sempre foi um homem de Deus, né, mas depois da congregação, eu vi nele assim um desejo maior de conhecer a Deus, um desejo maior de orar, de ler a palavra, de estudar, de se santificar, sabe? De ser um esposo mais dedicado, um pai mais presente. Porque a partir do momento, Lu, que nós nos dedicamos à palavra, a palavra nos transforma. Sim. E o que eu vinha orando, né, há 15 anos, vivendo um casamento difícil, não é? E o Marcelo sempre muito preocupado com os negócios, e às vezes chegava em casa com essa preocupação, não que ele não se preocupe até hoje, mas a gente lida com essas situações de forma diferente, como a palavra de Deus nos ensina. Então, eu tenho hoje um homem que ora mais, e a oração traz calma ao coração, a oração traz serenidade para tomar decisões, Controle, né? Controle da sabedoria, a palavra de Deus da sabedoria. Então, hoje eu vejo desde então, né, comecei a ver o Marcelo com os olhos, mas na palavra de Deus, buscando para os nossos negócios, para a criação dos nossos filhos, para a condução do nosso casamento, respostas na palavra. E não mais na experiência de vida dele ou da família dele.
não é? Opiniões, Opiniões, não mais assim. Entendi. E nesse processo, eu tive a Júlia, eu engravidei, né, nossa terceira filha, quando a gente estava pensando em abrir a congregação. Foi. Então, a Júlia, ela vai fazer agora 16 anos, eu estava grávida. E tudo começando. Eu falei, Senhor, como é que vai ser? Vão ser 3. E eu acho engraçado que 2 é uma coisa, mas parece que quando vem o terceiro, quem tem o terceiro vai concordar comigo. Parece que já são 10. Levanta a mão aí quem tem 3. Pula para 10, entendeu? Uau. Porque 2, tu tem 2 braços, tu segura menino. Mas quando vem o terceiro, tu vai segurar com só com os pés, né? Eu pensava, eu falei, quando ela começar a correr na igreja. E eu tinha uma cobrança já, porque, né, eu estava liderando junto com meu esposo. E aí, eu cuidando de um bebê. A Bianca, adolescente, a Bianca tinha 11, 12 anos. O Gabriel tinha 5, 6 anos. E a Júlia no meu colo. Exatamente. E como eu amo a casa do Senhor, eu procurei sempre passar esse amor para meus filhos. Esse prazer, esse momento maravilhoso de vir para a casa de Deus. E conversava muito com eles em casa. Eu preparava meus filhos para o ato de congregar, o ato de estar na igreja. Eu gostava quando tu falava, a única opinião que eles podem dar é qual roupa eles vão. E olha lá. E olhe lá. É, porque não tem... Fica a dica, viu, pais? Você vai, meu filho, para a igreja? Nunca teve essa pergunta lá em casa. Vamos, já estão prontos? Né? Então, mãe, eu tenho que fazer tarefa. Mas por que não fez até agora? Teve o dia todo para isso. E eles, desde pequenos, né? E quando isso acontece, não vou dizer que não acontece hoje, né? Eles já sabem que depois teremos uma conversa. Né? E dentro da igreja também, eu amo vê-los envolvidos. Sim. Sempre falei para eles que Deus nos deu os talentos, não é para a gente guardar e para usar só quando for adulto. Verdade. É para usar desde criança. Eu, como criança, eu posso servir ao Senhor com os meus talentos. Como adolescente, né, dentro do que eu posso fazer na igreja, eu posso ajudar de alguma forma. E assim foram com eles. Né? E sempre atuantes. Sempre atuantes. Aí a Júlia, a caçula, ano passado, ano retrasado, acho que ela estava com 14 anos. Eu falei, Júlia, o que você está fazendo na igreja mesmo? Aí eu sei que ela ficou meio gaguejante assim, eu falei, vamos expandir os talentos. Aí você lembra que ela te procurou. Oi, eu posso fazer algo? É muito bom. Isso é importante, Lu, essa tua fala, porque não é só esperar, né? Tem também o nosso papel porque de responsável. Nós somos os adultos, eu penso sempre isso, né? Nós somos o maduro da história, né? Os adultos. Então, assim, por eu e o Marcelo estar envolvido na obra, a gente também quis que os nossos filhos estivessem conosco, amassem a palavra, amassem essa igreja. Meus filhos amam. Eu espero que dê para eles virem, né? Mas eles estão assim ansiosos. Gabriel, a Bianca e agora o Pedro, né? Nosso filho que veio para estar aqui na organização da igreja, porque eles amam a obra do Senhor, né? E envolvê-los no Evangelho desde pequenininhos foi muito importante para o que eles são hoje. E para ti, como mulher ou esposa, né, que com certeza tem muitas esposas nos assistindo, querendo ou não, é uma renúncia, é uma oferta, digamos assim, é uma oferta ao Senhor. Porque a gente sabe o perfil que o nosso pastor tem, evangelístico, ama visitar. Né? Não chegou em casa ainda. Exatamente. Então, visitar leva tempo, ele perde hora, aí quando ele vê aceitando Jesus, aí que ele fica mesmo e vai. E muitas vezes as esposas estão apegadas às rotinas, cadê o café, cadê o pão, cadê tu na mesa, né? E isso é importante, esse olhar. Eu vejo o Marcelo chegando, com os olhinhos brilhando e falando que Deus tem feito através da vida dele. A fome até passa. É a coisa mais sublime para mim. Eu fico tão feliz quando eu vejo ele feliz, que isso me preenche. Claro, eu ponho uns limites, porque ele é tão apaixonado. Então, eu peço para ele, para no máximo 7 da noite chegar em casa. Então, assim, de manhã eu me viro, à tarde eu me viro, mas depois das 7 da noite eu falo para ele, amor, se nós não estivermos juntos na congregação, né, se eu estiver em casa sozinha, se você puder chegar. É tanto que quando ele não pode chegar, ele já me... Lu, ele manda um áudio. Estou aqui numa visita, então eu já sei que é algo assim, muito, muito específico. Aí eu, né, glorifico a Deus pela vida dele, porque mesmo que ele chegue depois, ele vai chegar muito feliz, e isso me alegra muito. E isso reflete em ti, né? O amor por Cristo. Isso reflete muito em mim.
e vê-lo feliz, né? A gente fica feliz também. E eu incentivo ele, né? Eu gosto de incentivá-lo a estudar, incentivá-lo às leituras. Então, assim, proporcionar uma casa onde ele possa ter sossego para ler a Bíblia, para orar, né? Levo o lanchinho até ele quando ele está estudando domingo à tarde, ele fica recuadinho. Aí vai todo mundo, minha família, lá para casa, aí nós ficamos lá para fora e ele fica recuadinho dentro de casa. Tem até gabinete dentro de casa. Mas eu incentivo, né? Eu preciso ser uma esposa auxiliadora, incentivadora, para que ele seja usado por Deus. E isso, nossa, isso me faz. Eu vejo isso como o meu chamado, né? Estar nos bastidores, para que ele possa saber que nossos filhos estão bem cuidados por mim, a nossa casa está bem cuidada por mim, os nossos negócios também, durante muito tempo, eu meio que cerquei ele em relação aos negócios. Tem pouco tempo para cá que Deus me abençoou com o Wilson Júnior, né? Ele me ajuda, aí eu pude ficar mais tranquila em casa, ter uma vida mais calma, para que o Marcelo pudesse ir, né? Ir fazer a obra do Senhor. E eu te falo, Lu, é muito especial o que o Senhor, a forma como Deus cuida de mim, né? Diante de algo que tu sempre transparece para nós da igreja, que existe esse divisor de águas na vida de vocês. Ele 15 mesmo anos fala. vivendo, assim, o amor de Deus na minha casa, na vida dos meus filhos, na vida do meu esposo. E o desejo, né? O desejo do meu coração, Lu, é agradar ao Senhor. Glória a Deus. Tempo. Glória a Deus. Né? Que bom que Deus está abençoando a gente, né? É uma aprovação dele. E isso, eu acho isso muito lindo, quando, né, eu vejo a minha família, não só meus filhos, mas vejo meus pais também se envolvendo na obra. A Renata também, né, você lembra o tanto que ela era apaixonada pela obra do Senhor. Nossa, incrível. Né, e isso ser contagiante. Contagiante, essa é a palavra. Transborda ao ponto que todo mundo é alcançado, né? Isso é maravilhoso. E os desafios, Lu? Quando começamos a congregação, e aí? Tu acha que os teus desafios foram a escola bíblica, os adultos, ou então o ministério em si? Não, foi tudo tão... O ministério do Marcelo, eu como esposa, sempre foi tão leve. Eu não lembro, assim. É como se tu estivesse já desfrutando já de uma resposta de oração, né? Isso, acho que você falou a palavra certa. Foram Vivendo 15 com quem anos sonha. orando pelo meu Imagina, casamento, perseverando no meu casamento. E, de repente, eu tive ao meu lado um homem feliz que eu sempre sonhei, cheio da presença de Deus. Uau. Então, para mim, aquilo era o céu. Era um deleite. É o céu, um deleite que eu tenho para reclamar. Uau. Eu acho que o maior desafio, assim, minha maior angústia foi durante a pandemia. Nós em casa, o Marcelo sem poder evangelizar, eu tive que aprisionar um leão dentro de casa. Né? O Marcelo, ele ficava enfurecido, ele queria sair, ele queria visitar. Eu falo, amor, não pode, porque a gente não sabe, foi rápido isso, foi no mês de março de 2020, e aí ele arrumou uma estratégia. Ele, amor, eu não consigo ficar em casa, eu vou visitar. Eu falei, então vá, meu amor, como você vai fazer? Além de usar máscara. Aí ele, eu vou ficar dentro do carro. Aí ele começou a visitar dentro do carro. Ele ia pra frente da casa e fazia videochamada. Gritava a pessoa lá de fora, é sério. Ai, meu Deus, pastor, porque o senhor não filmou isso pra gente, pastor. Aí ali, eu acho que foram os dias do nosso ministério mais angustiantes, porque eu não, igual eu lhe falei no início, eu não queria esfriar na fé, e a gente não congregava, né? Eram muitas lutas, muitas notícias ruins. E aí eu tinha medo de depressão, eu tinha medo como ia ser isso tudo, né? Fechar as portas, que infelizmente aconteceu com muitas. Nossos negócios, como vai ser? Entendi. Então, assim, eram muitas incertezas para mim. Ao mesmo tempo, né? Mas eu te confesso que o ministério me deixou com mais medo do que os negócios em si, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, quando o medo vinha, eu falava, Senhor, sustenta a tua igreja, sustenta teu povo, para que não abandone, para que eu e Marcelo não desistamos. Né? A gente não sabia como seria a porta daqui fechada. Exatamente. Lembra, né? Tudo fechado. 10 meses fechado. 10 meses, Lu. Não foram 10 dias, foram 10 meses. Parecia que era ser uma semana. Não, da semana que vem a gente já volta. E isso passou 10 meses. E eu louvo a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Que
Deus te levantou com o online. Esse mundo que para mim, para mais uma série, era tão incerto, né? E você acreditou e foi um meio que Deus usou e tem usado para que Sim. muitas pessoas ouçam do amor dele. Hoje a gente né? vê a porta que Deus abriu. Eu vejo quando eu vejo alguns pregadores falando, né? Tem muitos que desejam fazer missões e hoje o online está nos dando esse acesso Dentro da nossa casa. dentro da nossa casa. Nossa É casa que eu incrível. digo Tucuruí, Sim, da nossa sim. casa, a Congregação Né? Filadélfia. Nós estamos a poucos metros da nossa casa e estamos aqui falando com várias pessoas aqui da nossa região. Olha, nós temos vários conectados, todo mundo mandando coraçãozinho. Gente, vocês são demais. Vocês são a igreja que abraça. Por isso que eu amo essa igreja. Eu amo, assim, cada um que chega, Lu, hoje eu estou até chorando menos, mas eu te confesso que nos primeiros anos eu chorava em ver cada um de vocês entrando na igreja. Imagina. Eu chorava no batismo de vocês. Eu chorava vendo vocês começando no chamado de cada um. Né? Eu ainda me emociono com alguns, que eu sei o desafio, né, de alguns em relação à liturgia, de alguns em relação a pegar microfone, a orar. E quando eu vejo vocês orando, eu começo a chorar. Senhor, que lindo. Né? Vejo a superação, desejo. Eu me emociono, por exemplo, pós-pandemia, as primeiras casas que abriram. A coragem, sabe, de abrir a sua casa, de receber a igreja. Gente, que coisa linda. Verdade. Que coisa linda, sabe? Então, eu me emociono com esses momentos tão... E a gente vê que é a mão de Deus, né? Ela realmente agindo. E é uma coisa que eu sempre falo e converso, né? Quando estou conversando em grupo, ou mesmo com os jovens. A beleza de nós termos pastor, nós sermos pastoreados. Porque essas orações nos alcançam, né? É a liderança. Então, ainda mais que o pastor, ele falou mesmo que ele vem pelo Getát, vai passando pelo Jardim Paraíso, então ele tem geografia. Mas como é bom nós estarmos sob, né, uma liderança, porque a oração nos alcança. Né? A oração pelo pedido da ovelha, Deus sabe quem são as ovelhas. Né? Então, isso é muito importante. E a gente cita nomes, a gente não só ora pelas ovelhas. Eu e Marcela, a gente cita nomes de vocês, né? A gente coloca muito vocês diante do Senhor. Glória a Deus. É um amor, né, muito grande que Deus colocou. Eu gosto muito de orar. Para mim, a oração é o que move as montanhas, né? E literalmente move. É o que faz tudo acontecer. Né? Glória. E é ter essa paciência, né? Porque, como tu falas, 15 anos são 15 dias também, né, de oração. Então, é muita perseverança. E, Lu, nesse período, né, tu comentou que tem hoje o irmão Wilson, que te auxilia e tudo mais. Passou pelo momento, assim, e agora? É ministério ou é empresário? Eu vou ter que decidir? Passou algum momento, assim, que, poxa, eu preciso desacelerar de algo? Ou não? Sempre conseguiu, foi fluindo? As coisas sempre foram acontecendo. Deus foi levantando minha oração. Quando nós começamos o ministério, nós não tínhamos uma equipe tão boa quanto sempre tivemos pessoas maravilhosas ao nosso lado, mas havia algumas lacunas, né, no administrativo, no chão de loja, e até isso, Lu, a gente foi vendo Deus levantando uma equipe muito guerreira, que abraça o evangelho, abraça o ministério com a gente. Então, para eu estar aqui agora, minha loja está aberta, ela fica aberta até às 9 da noite. Então, tem ali uma equipe que está dando o tudo delas, né, pelas nossas lojas ali, né, no shopping. Para o Marcelo poder estar evangelizando, visitando, temos uma equipe maravilhosa, engajada, ali no Super Carajás, dando de tudo para que as coisas funcionem. E isso eu vejo a mão de Deus. Né? Eu mesmo, Marcelo, nesses 15 anos, a gente tem orado para que Deus sempre traga, tanto para a congregação, quanto para as nossas empresas, pessoas que nos ajudem, para a gente poder fazer a obra. Mas, alguns anos atrás, quando o Marcelo decidiu ser pastor e fazer a faculdade, né, foi um momento muito tênue, que ele chegou, eu estava pensando, e aí a dúvida era, né, se ele ficaria só no ministério exclusivamente, ou se a gente continuaria com os nossos negócios. Oramos, choramos muito, né, porque nós amamos a palavra, e pedimos a Deus uma direção. E é interessante que isso foi numa quinta-feira. Uau. Quinta-feira.
Na sexta-feira, nós fomos a um grupo familiar lá da vila. Sim. E na hora da reunião de orar, né, do grupo familiar lá da vila, a irmã Iranete pediu oração pelo irmão Wilson Júnior, que ele tinha acabado de ser desligado da empresa em Marabá. E ela, como esposa, ansiava muito que ele continuasse aqui em Tucuruí. E Deus abrisse a porta para ele. Nessa hora, eu apertei a mão do Marcelo. Aí a resposta. Eu falei, foi rápida. E, para a glória de Deus, ele aceitou e cuida, né, de tudo que o Marcelo... Ele não cuida só de uma empresa, ele cuida de tudo. Né? Todas as nossas responsabilidades, Deus capacitou ele a cuidar e nos ajudar. E nós temos, né, além do Wilson, nossos gerentes, né, que também são uma bênção. E vocês aqui na Filadélfia, cada um de vocês, que Deus levanta, né, como presbítero, como diácono, como professores de escola bíblica, como os nossos líderes auxiliares de grupos familiares, as mulheres da nossa igreja, que vocês sabem, tanto que elas são guerreiras, nossos jovens, adolescentes, né, e as nossas crianças. É muito lindo o que Deus tem feito no nosso meio. E quando começou, já vinha a conversa, né? Vamos nos tornar igreja. Porque até então, ser congregação, tem alguém nos cuidando da gente. Sempre foi um foco, né? Sempre foi uma sementinha que a gente sabia que um dia aconteceria. A gente não sabia quando. Mas era um desejo. Marcelo sempre desejou. Outro momento que foi muito interessante foi para comprar esse lote, né? O Marcelo me procurando, e eu lembro que na época nós íamos trocar de carro. E aí ele falou assim: amor, eu estava pensando, em vez de a gente trocar de carro, a gente comprar aquele lote. Comprar aquele lote? Mas para quê? Sempre pensando esse pastor. Para que comprar aquele lote? Não, amor, é porque eu estava pensando a gente levar a congregação, abrir uma congregação lá. Aí eu, entendi. Amor, mas e o nosso carro? Aí ele falou assim, não, amor. Essa e aí é a verdade, né? A gente vai esperar mais um pouquinho. Não, tudo bem, amor. Pode, então, vamos orar, porque é um valor alto. Não era só o valor do veículo, né? A gente teve que pagar algumas parcelas. Falei, então vamos orar, porque você sabe que a gente não tem, né? Todo o dinheiro. Dinheiro das parcelas. E tem que ser muito de Deus, né? Se for de Deus, Deus vai abrir as portas, vai dar tudo certo. E generoso, né? Porque não era para si. Aí aconteceu, né? O dono concordou de ser parcelado, que a gente não tinha. E Deus abriu as portas, né? E que a gente conseguiu pagar com muito amor, né? Mas, Marcela, a gente tem, assim, uma alegria muito grande de poder ter esse espaço, né? E ter a congregação e ofertar para o Senhor. Né? Isso é um motivo de muita alegria para nós. E a esposa do universitário, como foi esse momento? Ai, Lu, você tocou num ponto bem tênue. Eu estava até esquecendo disso. Olha, eu acho que foram águas que passaram debaixo dessa ponte. Lu, eu vi um marido muito nervoso. Imagino. Ele para fazer prova, fazer os trabalhos, sabe? E tivemos longas conversas de marido e mulher, porque eu falei para ele, amor, serão 5 anos, se acostume, né? Caleja, você vai dar conta e isso vai passar, mas são 5 anos. Então, não adianta você ficar... Ele chegava desesperado. Eu falei, você vai dar conta, um trabalho de cada vez. Aí, toda a minha experiência universitária, né? Fui passando para ele, e aí ele foi se acalmando, e... Aí, como é que fala? Como ele costuma falar, as abóboras, né, foram se arrumando no carro. Né? Ele costuma, quando está tudo assim, muito fora do lugar, ele lembra, né, essa história das abóboras, né, dentro de um caminhão todo bagunçado, que à medida que o caminhão vai andando, as abóboras vão se acomodando. Né? Então, com o tempo, ele foi pegando a didática da faculdade, mas não foi fácil. Não foi fácil. Tinha época que eu achava que ele chegava... Tinha época, não, ele chegou para mim em algumas matérias e falava que não iria fazer, queria desistir, queria trancar. Eu falei, não vai, você vai conseguir, você é inteligente, você é capaz. Encorajando, né? Muito. Não determinando. Principalmente quando ele foi fazer inglês. Eu tentei dar uma encorajada. Ele falou assim, eu estou muito nervoso para inglês. Pastor, para com isso, porque o inglês... Na primeira aula, eu do lado dele, sabe? Do lado dele, encorajando ele, querendo sorrir, né? E aí ele...
tipo, não vou dar conta. Eu falei, você vai dar conta. Né? E aí ele falou que ia desistir. Eu falei, não. Ele falou, eu não vou dar conta de fazer essa prova. Eu falei, conversa com seu professor, explica a sua situação. Né? O professor vai te entender. E assim ele fez, o professor entendeu, foi bem leve com ele, Bem ele light. conseguiu Eu falei para ele encerrar. assim, pastor, o senhor fala a língua do Ivan, o que que é o inglês para o senhor? Para com isso, Deu pastor. certo, superou, né? Passou. Passou. Mas eu, Isso eu que é importante que precisei passe. exercer a paciência, orei muito por ele, por mim. Né? Nesse comecinho foi meio tenso. Foi mais tenso do que o começo da Porque congregação. estava saindo da zona de conforto dele, né? Ele É, sempre ele, falou que é, não gostava de estudar. Então, isso. estudar os 50, É, na casa dos 50 é outra mente, e né? é são muitos livros para lerem. E aí eu tentava ensinar ele a fazer leitura dinâmica, mas a gente sabe que isso é só com prática. Isso. Né? E aí, aos pouquinhos, ele Que bom. conseguiu. Mas eu sempre encorajando ele. Bora, amor. Eu amo estudar. Né? Eu passo a tarde, eu gosto de passar assim, ler, eu gosto de estudar, conhecer coisas novas, conhecer novas línguas. Então, eu tentei estimulá-lo e, né, que ele Botou também todo mundo para estudar. coloquei. É, Mas não é verdade. fácil, né? Isso é importante para a gente aprender, né? Nós jovens aqui da UMP, todo mundo que está assistindo a gente, quanto é importante o encorajamento, né? Nós estamos numa geração que desiste muito fácil, né? Ah, No nada primeiro é fácil, né, Lu? obstáculo, na primeira briguinha, na primeira discórdia de opiniões, aí tudo discute. E a gente vê que que essa bagagem que veio com a congregação, né, trabalhou, forjou o caráter de vocês, né? É, a perseverança, a oração, buscar em Deus força, buscar em Deus o renovo do amor diário, né, da paciência. Deus é conosco, Lu. É. Então, ele não nos desampara, né? E a gente vê muitos hoje, infelizmente, né? A gente se pega, como tu falaste, né? Júlia era pequena e tu estava aqui na congregação. E às vezes a gente, principalmente depois da pandemia, eu acredito, né? Que nós criamos a nossa rotina, o nosso método. Aí, não, agora não dá, não posso ir porque fulano está dormindo, porque agora é a hora do estudo tal. E aí vai procrastinando algo que é tão sublime e eterno, né, que é o Evangelho. E isso tem que tomar nós, mulheres e as auxiliadoras dos lares, que tem que ter essa percepção, né? Porque não se sabe se tem ali um filho pastor, né, que vai se tornar pastor ou um futuro diácono, né? Então isso começa dentro de casa. Lembrar aquele versículo que, né, Jesus nos ensinou, buscar Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas. Então, é um versículo assim que eu tenho como lema na minha vida. Né? Colocando o Senhor em primeiro lugar, todas as coisas, todas as demais, Deus vai suprir. Na hora certa, no tempo certo, né? Ele vai. Aí as coisas vão acontecendo. O que tu diria para uma esposa, né? Foi até uma pergunta que eu recebi, né? Não só uma esposa, mas uma mulher, um servo, uma serva do Senhor, que está nesse momento, né? De sem ter essa percepção, desanimado, sem esse primeiro amor que a gente falou no início, né? Como é que a gente precisa lidar nesse momento com a nossa vida? A primeira coisa é buscar o Senhor, né? A oração acima de tudo. Ler a palavra para ter renovo de forças e congregá-lo. Congregar e incentivar que a família congregue. Eu sei que às vezes o marido não quer, às vezes os filhos já são adultos, não querem, mas que eles vejam em nós o brilho nos olhos na hora de congregar. E anseiem. Né? E quando voltarmos tão alegres, né? Falando das maravilhas que nós ouvimos na igreja, que eles falam, nossa, o que eu perdi? Por que eu não fui? É mais ou menos isso que eu falo lá em casa, né? Eu falo assim, Lívia, hoje é o melhor dia da vida. Hoje é o dia que a gente experimenta o céu um pouquinho aqui na terra. Partiu o céu! Mas é isso mesmo. Partiu o céu! É o mais importante. Nada é mais importante, não é o trabalho, né? Não é os afazeres. O próprio descanso, né? O descanso. Nosso descanso é estar aqui. É verdade. Na presença do Senhor, usufruindo da comunhão com os irmãos. É uma frase que eu sempre lembro do reverendo Paulo Brasil. Ele fala assim, eu descanso quando eu estou servindo. E você sabia que o ato de servir renova também o nosso amor pelo Senhor, renova o nosso amor pelas almas, renova a nossa fé. Quando a gente está muito
Eu vi isso na pandemia. Uhum. Sabe? Você está muito parado, cuidando só de você mesmo, das suas coisas. Parece assim que os problemas te consomem. E aí, quando você começa a cuidar do outro, é interessante isso, como o cansaço vai embora, a alegria vem, esse poder ajudar, esse poder ser útil. Dizer para o Senhor, eu falo que é uma frase muito poderosa, né? Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. É a frase que eu e Marcelo estávamos dizendo no dia que Deus tocou no nosso coração. E Manaus, como é que foi para vocês irem para Manaus? Ele foi primeiro e chegou todo maravilhado lá com a notícia sobre grupos familiares. Que? Célula, grupo? Vocês sabem que o Marcelo é muito empolgado, né? E eu sou mais... Aqui freia. Cautelosa, mais racional. Vamos comprar 3 jet ski. Não, vamos comprar um... Olhe lá. Aí, quando ele chegou muito empolgado, eu falei, peraí, vamos com calma, não é assim. Não, mas não sei... Não, calma. Né? Vamos levar a nossa liderança lá para ver. A gente precisava de apoio, nós precisávamos... E uma coisa que eu quero ressaltar aqui é sempre a gratidão que eu tenho ao pastor Rui, né, e à missionária Lindalva, todo o apoio que eles sempre nos deram. Sim, e a gente sempre, quando vinham essas ideias, né, a gente levava para eles e todo o apoio, toda a confiança. E eu, mas Marcelo, a gente sempre foi muito leal, assim, muito transparente, né? Cuidadosos com essa confiança. Né? Então, até para ir em Manaus, o pastor Rui foi também. Participou, gostou, não é? Ok, entendi. E essa bênção que é maravilhoso. Grupo familiar é maravilhoso. E aí, quando tu percebeu essa visão, tu também abraçou? Ai, na hora, eu voltei de lá cheia de livros. Porque eu falei, eu preciso ensinar. Aí voltou empolgada eu voltei também? muito empolgada, já marquei nossos treinamentos semanais. E leitura de livros. Lá em casa tem um monte de livros. E como foi essa transição de abrir a primeira casa? Não era de vocês. A gente sabe que não foi de vocês. E aí, como é que foi? Tipo, porque a ideia... A gente vai esperar quem... Por que não foi lá em casa? Uma boa pergunta. Lá em casa, o nosso grupo de amigos, nós já tínhamos alcançado. A ideia, quando você abre a sua casa, é alcançar as pessoas ao seu derredor. Sim. Então, era interessante que fosse uma outra casa, para a gente alcançar e outras então, pessoas. Na época, ainda continuava a segunda. Ainda existiam as segundas lá. Não, lá em casa, depois de um tempo, a gente percebeu que quem frequentava lá em casa já estava fiel aqui. Na igreja. A gente ainda ficou, eu não lembro quanto tempo, se ficou mais um ano, eu não lembro. Mas a gente via que na segunda-feira não fazia mais, a gente precisava de não mais evangelizar, a gente já precisava de cuidar dessas pessoas. Entendi. De estudos bíblicos, aí começou a ser o estudo bíblico aqui na igreja. Para poder as pessoas virem, e reunião de oração, já foi tomando um outro formato. Entendi. E lá em casa, como a gente continuou, mas já teve dias de lá em casa de ter 2 pessoas. Aí a gente viu que já não... É um ciclo que termina, né? Era um ciclo que tinha terminado, assim, não fazia mais sentido. Entendi. Né? Foi doloroso para mim, sabia? Saber disso. E foi o Marcelo que decidiu. O Marcelo decidiu abrir, e o Marcelo decidiu o dia que ele falou, Lu, fechou, acabou, né? Concluímos essa parte. Agora, nós vamos cuidar das ovelhas, levá-las a conhecer mais a palavra, estudos bíblicos, aí, né, tomou outro rumo. Aí, no caso, foi a irmã Edinha, a irmã Edileuza que chegou? Eles que nos procuraram, né? Eles Uau. São os amores de pessoas, super simpáticos, todo mundo é apaixonado. Nossa, eu amava. Eu amei tanto que, quando houve a primeira multiplicação, eu me dispus a ser a nova líder, né? Ainda fiquei, acho que uns 4 anos lá, liderando. E fez super... a Luciana, ela fez tão... que a gente chorasse tanto, que ela botou ainda... desenhou um corpo no chão, botou a gente no braço, e todo mundo... Não, mas eu também quero ficar na perna. É isso mesmo. Precisava ver a multiplicação, e vocês todos de mãos dadas, né? Não, por favor, a gente quer ficar junto. Mas foi um momento lindo, né? Quando fui para a casa da missionária Socorro, do diácono Dico, que também, nossa, recebem a igreja com muito carinho. Com certeza, e um trabalho maravilhoso. E a gente colhe os frutos, né? Sim. Dessa dedicação dos irmãos que abriram as suas casas, e que Deus reacenda, né? O meu desejo do Marcelo esse valor que é muito lindo. É muito lindo quando os irmãos abrem a casa. Lu, se eles pudessem experimentar o que eu e Marcelo experimentamos quando abrimos a nossa casa, sabe? Em relação ao nosso casamento, em relação aos filhos envolvidos na obra.
É Isso não verdade. tem preço, Lu. Não tem preço. É porque ali os filhos já ajudam com as crianças e dali Já já quero fazer isso e já é, toma como para si, né? eles se alegram, os nossos filhos, pode ter a idade que for. Chegou a hora do grupo familiar, de abrir a casa, eles se alegram, as nossas crianças, em receber a igreja, né, o corpo de Cristo ali, e o nome do Senhor seja glorificado. É maravilhoso. E essa é o alvo, né? Continua sendo o nosso alvo, né? Sim, porque Para como é igreja continuar maravilhoso multiplicando. isso, continuar multiplicando. Quero voltar aos treinamentos, quero voltar às prestações de contas, que com a pandemia a gente, Sim, né, deu uma freada, estamos esperando. Mas esse semestre a gente já quer voltar. Né? Estou orando aí para Deus, como sempre. Né? Eu sempre, primeiro, vocês sabem. oração. Vocês ficam me perguntando, quando é que vai ser? Calma, eu sempre oro para na hora certa o Senhor dar estratégia e dar certo. E é algo que a gente experimentou. Eu tive a honra de participar desse movimento de oração, que é a equipe de louvor, né? Eu lembro que o pastor realmente ele comentou conosco no último MPcast que ele queria contratar. Né? Aí tu, não, vamos orar que vai levantar daqui. Né? Ai, E hoje, quando a gente olha para a equipe de louvor, é maravilhoso. e ele já quis contratar pastor para ajudar ele. Ele já quis contratar pessoas para a equipe de louvor. Eu falei, não, amor. Não é assim. Não, não. Vamos orar mais. Não se precipite. Deus, ele nunca desampara a sua obra. Né? Quem vem de fora não vai ter o amor de quem cresce aqui. E Deus tem levantado, Deus tem capacitado. Que são os milagres que a gente vê, né? São. Os milagres que a gente vai vendo no decorrer, É, nesse levantar de dentro da igreja, né? de Às dentro vezes, da igreja. até com a idade que a gente fala assim, eu não acredito que vai ser essa pessoa. A gente se surpreende em Isso é todos os muito, muito, aspectos. muito lindo. É. Vamos ver aqui um pouquinho como é que está aqui nosso YouTube. Deixa eu ver aqui o pessoal falando aqui com a gente. Que bom que Deus continue abençoando a irmã Eliene, mandando. Olha aqui, o irmão Custódio, fico feliz, sou pai orgulhoso em ter a família que eu tenho. Ah, pai coruja. Ah, estou achando maravilhoso. A Francilene, obrigada, Francilene, estou amando. Gente, voltou a nossa memória, é isso mesmo. Irmã Ana Célia, a gente volta à memória e é como a Luciana comentou, né? Gera uma gratidão de fazer parte, né, de saber que até aqui o Senhor tem nos sustentado, diante a tantas lutas que a gente passou. E eu acho que o marco nesses nossos 15 anos, com certeza, foi a pandemia, né? Foi algo novo e E a diferente. gente está voltando ainda, né? É. Ainda não voltamos. Existe um evangelho pós-pandemia agora, né? É. Existe. Mas eu louvo a Deus pelos que perseveraram, né? Que estão conosco. E oramos para que aqueles que no meio do caminho ficaram, eles voltem. Né? Com certeza. A gente tem voltarão. visto a mão de Deus e tem entrado nas nossas portas para a glória de É Deus. verdade. Assim, tudo, né? Igual a Ana Célia falou, tudo que nós vivemos, não começou tudo pronto. É verdade. Não caiu, né? Não veio do céu pronto, pá, tá aqui, né? Quem chega hoje vê tudo bonitinho, Com arrumadinho. ar-condicionado, né? Aham. As cadeiras azuis. É verdade. Quando a gente ganhou essas cadeiras. Cada Foi cada festa. conquista, né? É uma festa. É verdade. E glória a Deus que nós somos uma congregação, futura igreja de festa, né? Amamos celebrar. Amamos chá, amamos café. Sábado Amamos agora. estarmos juntos. Sábado agora vai ter programação dos homens. Aí os homens já ficam maquinando coisa. Eu falei assim: que vocês vão fazer churrasco? Não, não acredito, não. E o que é lindo, Lu, que é esse amor em Cristo, né? Esse amor que nos une até na tristeza. E a gente, né, pôde ver isso recentemente, né? Com o que aconteceu com a Renata, a igreja, eu louvo a Deus pela congregação, pelo carinho de vocês, né, com a minha família, né, tudo o que aconteceu ali, quer dizer, gostamos de festejar, de celebrar, mas no momento da dor também a gente se cuida. É verdade. Né? É verdade. E a gente lindo. vê isso, né? Não só no que a gente passou com a Rê, mas nós tivemos essa experiência também com a Dilaene. Né? E sempre outros uma igreja irmãos. militante, né? Nós temos esse cuidado de quando a gente coloca ali no grupo do WhatsApp, por favor, orem por tal E a gente situação. ora mesmo. A gente ora, a gente gente tem se esse valor, preocupa. né? De poder falar assim, não, deixa eu investir um tempo aqui para minha irmã. E isso é real. Isso é real. Isso a se gente sabe preocupa que mesmo.
vem de Deus, é um dom de Deus, porque força do homem não... Porque a gente está vendo ali no meio do trânsito, ou então agoniado, eita. Isso também eu vejo, Lu, por outro ponto, como a gente está em corpo e a gente sempre está com essa transparência, compartilhando também as nossas lutas, e ali a gente recebe uma mensagem, né? Olha, gente, orem por tal situação, isso, e a gente ali achando que o nosso problema é o maior, né? A gente, opa, verdade, calma, meu irmão está sofrendo, né? E a gente freia, aí a gente... Né? E é isso que a gente ora tanto, para que as pessoas deem esse valor no momento de oração. Eu ouço muitos testemunhos de compartilhar de oração, e quando eu não sabia que a irmã que ri desse jeito passa por isso. Verdade. Nossa, eu não sabia, né? E como isso vai deixando a gente alinhado, vai deixando a gente íntimo, né? Para a gente viver o que a gente viveu aqui com relação a Renata, né? Como tirou uma parte nossa, né? Tirou uma parte nossa, não tem como. E isso é muito importante. E os projetos agora, Lu, para a igreja? É só firmar, a gente vai organizar agora, dia 26, 27, 28 de agosto. Gente, anotem essas datas aí. Tem gente ainda que mandaram mensagem para mim falando que não sabe a data. Eu falei, tá de brincadeira. Essa pessoa está onde? Que não tem WhatsApp, não tem Instagram, não tem Facebook, a gente está divulgando em tudo. E aí nós vamos organizar nossa igreja. E aí o projeto é continuar esse nosso trabalho evangelístico com Isso. grupos familiares. Eu vejo assim, a igreja já pronta para esse momento. Estou muito tranquila. As pessoas ficam pensando, você está preocupada com essa reviravolta? Não, porque eu sempre enxerguei a congregação como uma igreja. Então, assim, no meu olhar vai só oficializar, né? E vejo uma igreja madura, no momento certo, né, com homens preparados para serem presbíteros, para serem diáconos, né, uma escola bíblica com professores comprometidos, né, e todos os aspectos que uma igreja precisa, a congregação ela tem correspondido. Então, é um momento muito oportuno. E o que eu vejo assim, que a gente precisa agora focar realmente para a expansão, né, para os membros, mais de 1.000 membros que a gente quer alcançar, né, o evangelho. 2.000. O evangelho nos 4 cantos de Tucuruí só será possível se a gente realmente entender que a nossa vida, que a nossa casa, que a nossa família é para a glória de Deus. Nós temos que entender isso, que a gente vive para isso. Foi o que tu falaste no domingo, né? E como consequência, abrir as casas, ou para uma tarde alegre, ou para o encontro de mulheres, ou para o encontro dos homens, né? Ou para um grupo familiar. Mas ter esse entendimento que o que eu tenho, que Deus me deu, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é dele. Então, eu quero servi-lo. Lu, é essa mensagem que eu quero deixar, sabe? Tudo que nós temos, nosso casamento, nossos filhos, tudo que Deus nos dá é para Ele. Eu acredito que quando o povo de Deus entender isso, ninguém segura a igreja. Glória a Deus. E a gente vê que até nas lutas, né? Até na dor, né? Tudo se redunda para a glória dele. Né? Esse é o sentido da nossa vida. É o que faz tudo, né, valer a pena. O que o pastor comentou ontem, né? É o que nos dá prazer. É o que nos dá prazer, que nos dá alegria. Fica o nosso olhinho brilhando. O contentamento da nossa vida. É quando a gente entende que a gente não vive para nós mesmos. A casa que eu tenho, os filhos que eu tenho, o casamento que eu tenho, os negócios que eu tenho. E a gente está nessa geração, né? Ai, para que eu casei? Para que eu tô com essa casa? Ai, não é para mim mesma. Uma é para crise, Deus. né? Se Deus me deu, glória a Deus, e eu vou servi-lo com o que eu tenho. Isso seja uma grande casa, seja uma casa muito pequenininha, eu vou servir com o que eu tenho. Eis-me aqui, Senhor, eis meu casamento, eis meus filhos, né? Eis a minha vida, meus negócios, e eu vou te servir. A gente vê muito isso no coração da irmã Eurides, né? É lindo, ela sempre né? ela vem com aquele testemunho. Porque no início eu estava com medo que só tinha uma criança. Aí daqui com um pouco ela fala, e deu 35. Aí eu, meu Deus do céu, como assim? Minou. Acho lindo isso, Lu. Minou criança. Essas horas eu me emociono. Que fechou a rua. Aí eu, meu Deus do céu. Eu me emociono. Né? Mas não tem espaço na minha casa, vou fazer na rua. Vou fazer na calçada. Sabia que nossas primeiras tardes alegres foram na frente da casa da irmã Maria. A irmã Maria, na casa dela era pequena, e a gente fazia na frente da casa dela, na calçada, vamos dizer assim, né? Então, quer dizer, ela não podia abrir a casa, mas ela disse, está aqui, ó, esse espaço,
né? Vocês podem usar. Claro que nós vamos usar. Né? E aí a gente ia para lá e fazia. A irmã Eliene, E irmã de lá a gente Cleide, tem o fruto aí, o Ibrahim, a Naira, né? Fruto desse são momento da eram evangelização crianças. de crianças. É verdade. Então é isso que é esse o sentido mesmo. É usar o que a gente tem. Não ter Seja aquele, muito, seja pouco, mas não ter aquele usar. espírito de Moisés no início, né? Não Senhor, sei nem mas falar. não sou gago, não sei. É. Será que vão acreditar em mim? Vai, né? E eu digo sempre que para um sedento, uma gota de água é muita coisa. É verdade. Então, um pouquinho que a gente sabe. Lu, o que eu sei? O que o Marcelo sabe? Né? Então, assim, um pouquinho que a gente sabia, a gente usou. Para a glória de Deus, Deus multiplicou. E que alimentou, né? Alimenta, Né? alimenta. E o que a gente sabe até hoje? Tão pouco em relação à grandeza de Deus. Uhum. Mas a gente não pode pensar assim. A gente nunca vai saber de tudo. Então, o pouquinho que a gente sabe, você usa. Né? Vai ser uma gota, vai ser uma gotinha de água na boca de um sedento, para que ele tenha vida e vida eterna e vida Tô falando abundante. isso, me trouxe à memória uma experiência tua que tu já compartilhou com a gente, né? Dessa gotinha que faz toda a diferença, né? Que um dia fez diferença numa pessoa que te observava orando, comendo na faculdade. Foi uma pós lá em Minas que eu fiz. Aí... E aí é interessante isso, né? As pessoas nos observam. A moça chegou perto de mim e me perguntou: acho tão interessante você não ter vergonha. Aí eu, vergonha de quê? Ela, não, desde quando chegou que eu estou te observando. Você ora antes de comer no refeitório, você ora antes de dormir. E ela estava deitada do meu lado. Era um local que tinham várias camas, né? Uhum. Que eu ficava, um dormitório. E aí eu estou te observando, eu acho tão bonito, eu queria ser assim também. E aí, pronto. Aí ela me deu uma abertura para falar do amor de Deus para ela. Vaneide, agora eu lembrei o nome dela. Uau. Né? Ela é de Aracaju. E foi um momento muito maravilhoso que eu tive com ela. E é uma gotinha, né? Foi uma gotinha, Não foi rápido. Rápido. Não são palavras, mas é uma atitude que alguém observa, vê diferente. E abre portas do coração, né? Que E eu estava eterno. sozinha ali, né? Poderia ter, né? Tipo assim, estou aqui Pois estudando. é o jeito que eu vivo. Valeu, tchau, foco, estudo, né? Mas não, sempre tem o alvo de glorificar a Deus. Foi lindo. É essa percepção que a gente precisa ter, né? Que é onde nós estamos. E é isso que a gente fala, né? Se a tua casa está aqui, meu irmão, é a tua casa. Então abre. Se tu tá no bairro do Getati, é o Getati que vai alcançar. Não vai ser a Coab. Né? Então, essa a gente... Quando a gente diz para Deus, eis-me aqui, é onde você estiver, no ônibus, é na fila do banco, né, andando na rua, no hospital, você está aflita. Verdade. Nossa, lá com a Renata mesmo, agora em São Paulo, a gente teve experiências lindas de conversão mesmo, sabe? De choro, de pranto, das companheiras de enfermaria da Renata, né? Elas chamavam a Renata de anjinho. Anjinho. E o Marcelo chegava isso à noite, né? E quando o Marcelo chegava de manhã, e a Renata já estava trabalhando ali o coração daquela pessoa. E o Marcelo, contando as experiências. Aí o Marcelo chegava como evangelista. Já e orando. Já Eita. fechava a situação. O ciclo. Isso. Uau, que bacana. Foi lindo. Isso aí, gente. Nós estamos aqui encerrando esse nosso bate-papo. Foi muito gostoso, né? Como a irmã Ana Célia, é muito bom relembrar, é muito bom trazer à memória o que nos dá esperança, né? Porque a gente vê o quanto o Senhor fez, o quanto o Senhor tem nos agraciado, né? Uma coisa que tem um pregador que fala que o maior milagre, eu acredito que é até o pai do Pedro, o pastor Joesley, que o maior milagre é nós continuarmos crentes. Verdade. Né? Um dia após o outro, após o outro. Esses marcos, né, para as novas gerações, a gente nunca deve deixá-los esquecer, como nós começamos. Exatamente. Né, da importância de entendermos que quando Deus nos chama, Ele capacita. E aí Ele vai... E a gente está tanto na geração do micro-ondas, né, no fast food, né, e aí a gente traz à memória esses valores, né, e a gente vê que Deus direciona até mesmo as pessoas, porque é algo que é de dentro da casa de vocês, né? Por exemplo, valores que vêm da criação do pastor, como presentear com sabonete, né? Ainda que o sabonete estava recheado, mas o dele não estava, mas são valores, é trazer, né, experiências, e isso a gente precisa deixar aqui com a nossa igreja, né, que tudo começou fruto de oração, não é o achismo. Né? Não é o evangelho só para mim. Isso. Entendeu? Um evangelho assim, eu sou feliz em Cristo,
né? E pronto. Não. É o transbordar, é o servir, é o se doar, é o ajudar. E é incrível que aqui na nossa congregação tem lugar para todo mundo, né? Mina, serviço, Pode me procurar. tem vaga. Você está contratado. Pode me procurar. Lu, muito obrigado por esse presente aqui, né? De a gente bater esse papo, de relembrar, de você compartilhar esses momentos que eram particulares seu, né? E hoje se tornar conhecido por nós, a gente poder abraçar cada vez mais o Evangelho, né? Levantar a bandeira, como o pastor sempre fala, continuar com a bandeira erguida do Evangelho de Cristo, porque é Ele que transforma a família, transforma a nossa vida e continua mudando, né, o nosso caráter até o dia final. É verdade. Que o Senhor nos ajude, né? Nessa caminhada de mãos dadas, olhando para Cristo e vivendo para a glória dele. Amém, amém. É que nem eu falo. Querendo ou não, tem a lixa, que tu fala da lixa, né? Aí eu falo que, gente, é a arca de Noé. Imagina você estar do lado de um gambá. Não dá, né? Mas você estava sendo salvo. Estamos dentro da arca. E no momento da lixa a gente cresce, a gente amadurece, a gente exercita, não é, a paciência, Domínio o próprio. o perdão. Perdão. É isso mesmo. Pessoal, muito obrigada por todas as mensagens. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma mensagem. A Dani está falando assim, que bênção, Luciana realmente é uma pessoa maravilhosa. Estar na presença do Senhor que é lindo. Olha, Jaxandra aqui, olha que bênção, congregação, se tornar igreja. Em agosto vou completar 9 anos que sou filha de Deus. Gente, esses marcos são... Eu lembro quando a Jaque chegou, Olha mas o só. Mateuzinho. Eu lembro da chegada de vocês na igreja. Isso é marcante. A irmã Eliane, que pena. Que pena, está tão bom. Gente, mas tudo acaba. Lu, que Deus continue te abençoando. Que nós, né, em nome da igreja, né, em nome dos jovens, da congregação, nós continuemos sendo esse braço para vocês. Que vocês continuem contando conosco. Né, que Deus continue nos dando um coração sensível aos conselhos, às correções, às orientações, né, as dicas, né, para que nós tenhamos esse coração sábio. Né? E eu, particularmente, aprendi muito. Né? Já quebrei muito a cara desobedecendo. Aí eu falei assim, não, meu amigo, agora eu vou fazer o que fizer, o que falarem. Porque pelo menos Deus vai me honrar porque eu estava obedecendo, mesmo que estava errado. E é isso que eu tenho experimentado. Né? Como somos limitados, a gente erra, mas por eu ter obedecido a opinião, pronto, Deus honrou. Gente, é maravilhoso demais. Então, que Deus continue nos dando como ovelhas, né? Ovelhas, porque a gente sabe que para a liderança, a alegria, assim como tu falas, a alegria de ver o teu esposo feliz, é ver a igreja do Senhor, né? Ai, que bom que a gente vai estar junto eternamente um dia. Né? E isso acalma, isso realmente transborda no nosso coração. Assim como do contrário é um fato, né? Quando a gente vê uma pessoa se afastando e não atendendo mais a gente, não está mais... É muito triste. Eu e Marcela, a gente chora, a gente fica muito triste, a gente conversa, né, cria estratégias, mas... Deus sabe de todas as coisas. Sabe. Uma dor assim, que dá no nosso coração quando a gente vê alguém virando as costas para o Senhor. Né? Mas, igual eu falo para ele, amor, olha quantos estão abraçando, quantos estão vindo, vamos cuidar e permanecer orando por esses, né? Que ficaram pelo caminho. Glória a Deus. Pessoal, convocamos a todos que continuem orando, né, por esse momento que vai ser um marco, né, para nós. Um marco não só apenas de nos tornarmos igreja, mas depois de pandemia temos o aniversário da igreja. Não é verdade. 3 dias, gente. Quem está com saudade aí de 3 dias de festa? Eu tô. Não teve, né? Desses 3 anos. 3 anos. Não, 2 anos, Lu. 2020, 2021. 2 anos. 19 a gente teve? Não lembro. Tá. Então, 2 anos, gente. Não, 2 anos sem ter. Eu lembro que eu até tentei o ano passado com o pastor, bora fazer. Não dá, Lu. Não dá, Lu. Tá vendo, gente? Ela bloqueou e eu obedeci. Né? Foi. Tanto eu quanto o pastor. E depois vocês viram que eu tinha razão, né? É verdade. Teve um andaço de Covid depois. Teve uma terrível. avalanche. Aí eu liguei pro pastor e falei assim, pastor,
Ainda bem que a gente tem a Luciana. Ele, pois não é? Mas agora é a hora de alegrar, agora é a hora de a gente festejar. Né, e agradecermos a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe, conte conosco, que Deus continue fortalecendo o seu coração, sua família, seus sonhos, né, e te dando esse gás, né, e continue deixando esse brilho, né, no teu olhar, né, esse brilhinho azul, a loirinha dos olhos azuis, que nem o Pedro fala. Ah, a loirinha aí dos olhos azuis, mas que brilha o brilho de Cristo, e que, graças a Deus, nos contagia e transborda na nossa vida. Obrigada pelo convite, né, por esse momento tão sublime que vai ficar gravado, né, e outras pessoas. Meus netos vão ver. Mas isso que eu fiquei pensando, meus netinhos assistindo. Olha a vovó, quando ela era mais novinha. Verdade. Ai, pessoal, Deus abençoe a todos. Que logo mais a gente possa estar juntos aí no final de agosto. Lembrando que quinta-feira nós temos grupo familiares, sábado nós temos programação Chá de Mulheres, nós vamos ter Café dos Homens e o Encontro da Juventude. Então, esse final de semana tá badalado. Então, não fique de fora das programações. Lu, mais uma vez, beijão. E eu quero agradecer, né, aos pastores, às suas esposas que nessa caminhada sempre nos ajudaram em oração, em aconselhamentos. Nossa, são inúmeras pessoas assim que nós temos um carinho, uma gratidão muito grande no coração. Imagino. Irmãos assim que Deus enviou. Como eu te disse, não vou citar nome para. São muitos. Mas eles sabem o quanto eles são especiais para nós. Glória e o quanto eles fizeram parte de tudo isso. Glória a Deus. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Tudo de bom. Beijão, Lu. Beijo. Deus abençoe.